Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs, graça e paz, no nome de Jesus. Eu sou o pastor Matusalém, especialista, e hoje eu estou com um rascunho em minhas mãos para falar sobre o cedro. Exatamente, porque eu já fiz um vídeo sobre a palmeira, e foi um vídeo excepcional, e as pessoas já me pediram que eu fizesse realmente o vídeo sobre o cedro. E eu vou deixar aqui bastante detalhes sobre o cedro, que serve para você formalizar um sermão de primeira qualificação, ou de primeiro mundo, tá bom? E eu expliquei no vídeo sobre a palmeira, que a palmeira é a árvore rainha, e o cedro é a árvore rei. Eu também expliquei no outro vídeo sobre a palmeira que, tipologicamente, a palmeira é símbolo de Betseba e o cedro é símbolo do rei Davi. Isso, pessoal, é muito legal, essa questão cultural. Então, se você já pegou o papel e a caneta, parabéns, porque eu quero que você faça todas as anotações, tá bom? Mas antes de tudo, eu gostaria muito que você me desse uma força se inscrevendo no meu canal e deixando o like. E também eu gostaria muito que você ativasse o sininho para novas notificações. Eu estou chegando agora a 40 mil pastores de todo o Brasil me seguindo nas redes sociais. E para mim é um prazer muito grande, pastor, irmão, irmã, poder entrar em sua casa, tá bom? E poder compartilhar um pouquinho da Bíblia Sagrada. Eu prometo aqui que eu vou deixar bastante pérolas gigantescas, que a maioria nunca ouviu falar. Então, realmente, pegue o papel, pegue a caneta e se aproxime. Chegue bem pertinho para fazer as anotações. A história do cedro está no Salmo de número 92, versículo 12, que diz o seguinte: os justos florescerão como as palmeiras e crescerão como os cedros do Líbano. Meu amigo e minha amiga, todos vocês já sabem que o Líbano não fazia parte diretamente do território de Israel naquele tempo, tá bom? Mas quando Deus está falando que o justo ou o cristão crescerão como os cedros do Líbano, é porque Deus está falando que você realmente vai crescer em um território que não é seu. Entendeu? O território não é seu, mas você vai crescer. O planeta Terra não é seu, mas você vai crescer aqui, porque foi aqui que Deus deu ordem para você crescer. Então, os justos crescerão como os cedros do Líbano. Os cedros de outro território, tá bom? O território não era de Israel, mas o cedro cresce lá. Isso aqui é muito legal, porque a Bíblia diz que nós estamos nesse mundo, mas não somos desse mundo. A nossa cidade está nos céus. Então você tem que crescer aqui, como um pé de árvore, né? Como uma árvore gigantesca, como o cedro, realmente, que é a árvore rei. A árvore rei. A Bíblia fala do cedro 85 vezes. Então você vai comentar na sua mensagem que a Bíblia realmente fala 85 vezes sobre o cedro. E o cedro é uma árvore gigantesca, tá bom? Que produz várias folhas. E as folhas do cedro servem para fazer perfumes. Então, do cedro não se perde nada. Folha, tronco, galhos, tá bom? Tudo é aproveitável. Até as raízes do cedro realmente é tirada para fazer resinas. Olha que legal. Essa resina é para fazer materiais como repelentes de insetos. Então, até a raiz do cedro é aproveitável. Isso aqui, pessoal, é muito legal.
Outro detalhe importante é o seguinte: o cedro vive até 1000 anos. 1000 anos. Tem lugares no mundo que o cedro vive até 3000 anos. 3000 anos. Por isso é muito bom, pessoal, fazer uma mensagem sobre o Salmo 92, versículo 12. Os justos crescerão como os cedros do Líbano. Porque é 1000 anos ou 3000 anos crescendo. Isso aqui é muito legal, tá bom? E ele vai chegar a 40 metros de altura, até 60 metros de altura. 60 metros de altura. Então, meu irmão, é um prédio, né? Em questão da altura. É muito grande um pé de cedro. Isso aqui é muito legal porque fala que você sempre vai crescer. Sempre vai crescer. Faça as anotações aí, tá bom? Porque a Bíblia vai falar que o cedro, ele cresce realmente até 60 metros. Ele cresce 3000 anos. Mas antes de tudo, ele cresce primeiro para baixo. Então, quando você planta um pé de cedro, uma muda de cedro, esse pé de cedro, ele vai crescer para baixo e pouco para cima. Então, o pé, a árvore, cedro, ele cresce muito mais para baixo nos primeiros anos, para depois crescer para cima. É por isso que você é um símbolo do cedro, porque o cedro ele cresce primeiro para baixo. O crente também é assim, tem que crescer primeiro na fé, na oração, na graça, não é verdade? E depois ele começa a crescer como um pregador, como um profeta, entendeu? Primeiro cresce para baixo e depois cresce para cima. O próprio Jesus falou sobre isso indiretamente. Quando Jesus fala, o homem que não tem boas obras ou que não tem fé é semelhante àquele que construiu a sua casa sobre a areia. Mas como não tem fundamento, não tem raízes, não tem alicerces, o que acontece? Veio o vento e a tormenta e levou tudo. Destruiu a casa e ele estava dentro da casa, acabou morrendo. Não é verdade? Agora, se você é um crente cedro, você está entendendo que realmente você não vai cair, porque o cedro, realmente, meu irmão, tem raízes que chegam a mais de 30 metros de profundidade. As raízes do cedro vai dentrando terra abaixo e quando chega em uma rocha, essa raiz, ela desliza por cima da rocha e abraça a rocha. Então, geralmente, o pé de cedro tem um espigão. O espigão é uma raiz reta. E essa raiz vai descendo, descendo. Quando encontra uma rocha gigantesca, essa raiz se divide em 4 pernas. E abraça a rocha para lá, a rocha para cá. E aí vai procurando um lugar para descer abaixo da rocha. Então ela abraça a rocha e consegue descer ainda mais as suas raízes. E a rocha? Quem é a rocha para nós? Cristo. Cristo é a nossa rocha. E nós vamos fazer o quê? Abraçar a rocha. E vamos continuar descendo em busca de novas águas. Tá bom? Isso aqui, meu irmão, dá uma mensagem. Você que é pregador, você que é pregadora, esse detalhe aqui dá uma mensagem de primeiro mundo. Tá bom? É um sermão maravilhoso. O cedro tem um entrecasco grosso. E é esse entrecasco que canaliza a água. A água vem pelas raízes e sobe pelo tronco até as folhas da árvore, lá em cima. E essas folhas são inúmeras, porque vai proteger dando sombra para o tronco. Então essas folhas vai servir como uma vestimenta e vai dar cobertura ao tronco. Isso aqui fala da nossa fé, não é verdade? Nós também temos as nossas folhas, que é a fé. Cada folha fala de um quesito da nossa vida. A fé é uma folha, a obra é outra folha, a caridade é outra folha, e assim sucessivamente, tá bom? Isso que é muito legal. Outro detalhe, pessoal, aqui, é que o tronco é gigantesco. O cedro é gigantesco. Então, realmente, o tronco do cedro serve para fazer palácios. É madeira cara. É madeira cara para palácios
e para templos. Então, o templo de Salomão foi construído praticamente com toda a madeira de cedro, porque é uma árvore de excelência. Por isso que a Bíblia fala, crescerão como os cedros, madeira de excelência. Aqui é como se Jesus estivesse te valorizando, falando, olha, você é um cedro, se valorize. Porque tem pessoas que não se valorizam. Tem pessoas que não se valorizam no meio da família, não é verdade? No meio da sociedade. Tem pessoas que não se valorizam na igreja. Entendeu? E Jesus está dando aqui um sinal. Olha, você é o cedro. Você vale muito. A tua madeira é de excelência. As suas raízes são gigantescas. Até 30 metros de profundidade. Você consegue abraçar pedras. Isso que é muito forte, meu irmão e minha irmã. Outro detalhe aqui que eu deixo para vocês é o seguinte. O cedro, ele não fica debaixo de outra árvore. Não tem árvore maior do que o cedro no Líbano. Ele vai crescendo até 60 metros. As outras árvores chegam a 30, a 40, mas o cedro a 60. Então o cedro é o rei. Aí Jesus está falando, olha, os justos crescerão como cedro. Ou seja, você vai se tornar rei. Isso aqui é muito legal. Você vai predominar. Você vai olhar por cima. Meu irmão, essa mensagem tem bastante detalhes para você passar para a igreja. Para você introduzir no meio da igreja. Tá bom? Você vai passar detalhes por detalhes. E aqui, pode observar que são inúmeros detalhes. São bastante. Tá bom? Bastante detalhes aqui, ao ponto de que eu não vou poder passar todos os detalhes. E é claro que você já está perguntando, onde o pastor Matusalém, especialista, encontra esses detalhes? Meu irmão, essa mensagem foi tirada desse livro aqui, olha. Livro dos Sermões. Essa mensagem do cedro foi tirada desse livro. Livro dos Sermões e as Pérolas do Conhecimento. É um livro com 720 páginas. 720. Mais de 1000 pérolas. Mais de 50 sermões. Entendeu? Com detalhes que ninguém nunca ouviu falar. Você já adquiriu esse livro dos sermões? Ainda não? Então adquira. Veja aqui, olha, na descrição, o número do telefone para você mandar uma mensagem de WhatsApp para adquirir na promoção. Tanto o livro dos sermões está na promoção, como também o livro do Gênesis, a revelação completa. Tá bom? Esse aqui foi o primeiro que eu lancei, o livro do Gênesis. Foi o primeiro. Esse dos sermões foi o segundo. E agora eu já lancei o terceiro livro. Vamos olhar a capa? Tá chegando para mim da editora agora. Esse terceiro livro. Vamos ver a capa dele? Olha que coisa linda. Livro ministerial, A Olaria de Obreiros. Meu irmão, este livro ministerial, A Olaria de Obreiros, é um show de livro para formalizar homens e mulheres como obreiros no ministério. Exatamente. E outro detalhe, esse livro ministerial, A Olaria de Obreiros, tem sermões, tem mensagens, tem palestra e tem histórias antigas que ninguém nunca ouviu falar no Brasil. Tá bom? Cada um desses livros, meu irmão, são maravilhosos, repletos de detalhes. Então, meu amigo, são dezenas e dezenas de detalhes sobre o cedro. Inclusive quando, por exemplo, o cedro, ele produz frutos. E esses frutos são maravilhosos porque tem uma resina maravilhosa para elaboração de vários detalhes, tá bom? E quando esse cedro, depois de 1000 anos ou de 3000 anos, morre, a sua madeira serve como adubo para as outras árvores, tá bom? Um outro detalhe legal que você precisa aplicar para a igreja é que onde tem cedro, a terra fica úmida. Exatamente, a terra fica úmida e ali, nesses lugares úmidos, nascem muitos outros tipos de árvores menores, porque o cedro dá cobertura a milhares de outras árvores. O sol primeiro chega nas folhas dos cedros e as outras árvores ficam protegidas do sol, do calor.
Então os cedros é como se fosse um pastor. Isso que é muito legal, pessoal. É muito legal. O cedro é como se fosse um pastor que dá cobertura às outras árvores. As árvores é como se fossem ovelhas. Tá bom? E aí o cedro dá cobertura. Protege. O cedro também é uma árvore gigantesca, na verdade, muito forte. Então o vento não derruba. Não derruba o cedro. O vento não derruba. Então, ele é símbolo do rei, do pastor da igreja, o cedro. É símbolo do pastor. O pastor não cai porque ele é forte na pessoa de Deus. Ele está por cima. Ele contempla como uma águia por cima. Então, eu vou falar muito sobre o cedro no meu livro, tá bom? Então, adquira o livro, porque aqui não dá para falar tudo sobre o cedro. Então, meu amigo, realmente, adquira o livro dos sermões e as pérolas do conhecimento. Faça a reserva. Eu vou enviar para você, tá bom? Inclusive, também, está chegando uma nova remessa gigantesca do livro do Gênesis. A revelação completa, tá bom? Está chegando uma remessa agora, muito grande, na promoção do livro do Gênesis. A revelação completa. Então, se você realmente quiser crescer na graça e no conhecimento, adquira esses 2 livros. Aliás, adquira os 3 livros. O livro do Gênesis, o livro dos sermões e o livro A Olaria de Obreiros. Tá bom? Adquira. Já pode ligar para adquirir, porque está chegando aí mais livros novos e você vai adquirir esse material na promoção e vai ser bênção para o teu ministério. Tá bom? Eu vou encerrar esse vídeo falando o seguinte: não dá para falar tudo sobre o cedro, mas você vai adquirir os livros e vai adquirir essas informações. Que Deus abençoe no nome de Jesus. Não se esqueça de se inscrever no meu canal. Atenção, líderes religiosos de todo o Brasil. O 3º livro do pastor Matusalém Especialista já foi publicado. E você já pode adquirir o livro ministerial A Olaria de Obreiros, o conhecimento na palma da mão. Este livro é admirável e vai além das águas profundas do conhecimento ministerial, superando os livros tradicionais que a maioria dos estudiosos brasileiros conhecem atualmente, porque este livro apresenta centenas de estudos com detalhes históricos e escatológicos que a maioria dos obreiros precisam saber, como, por exemplo, estudos sobre os 9 dons espirituais e sobre os 5 dons ministeriais e eclesiásticos. Estudos sobre batismo nas águas, batismo de crianças, batismo no Espírito Santo, batismo com fogo e batismo pela morte. Estudos sobre variáveis tipos de óleos de unção e sobre a idade correta para a consagração de obreiros e obreiras. Estudos sobre judeus ortodoxos e messiânicos, religiões, 613 leis mosaicas, graça, fé, crença e dispensações. Estudos sobre os 5 tipos de sacrifícios, sobre os 5 tipos de ofertas e sobre os 5 tipos de dízimos e votos. Estudos sobre os 3 tipos de casamentos, repúdio, divórcio e feminicídios. Estudos sobre as 7 religiões no tempo de Jesus: fariseus, saduceus, zelotes, cristianismo, entre outras religiões. Estudos sobre os 7 pecados capitais, iniquidades, abominações e blasfemas. Estudos sobre ética cristã, Páscoa, ceia, rituais, línguas estranhas, mestres, rabinos e rabãs. Estudos sobre inteligência, sabedoria, conhecimento e evangelismo. Estudos sobre orações, consagrações, jejum e comunhão. Estudos sobre Paulo e sua noiva Abigail, sobre Gamaliel, Estevão e Jesus. Estudos sobre curas físicas e espirituais do corpo, da alma e do espírito. Estudos sobre culto fúnebre, vida pós-morte e lugares intermediários dos mortos. Estudos biográficos sobre os 7 diáconos, 12 apóstolos,
72 discípulos e unção de pastoras. Estudo sobre a Bíblia Sagrada, profetas, profetisas, profecias, trindade e divindade. Este livro ministerial, A Olaria de Obreiros, contém mais de 500 páginas repletas de detalhes sobre as mais variáveis classes de obreiros e obreiras, levando em consideração os parágrafos da teologia sistemática, ensinando principalmente as questões éticas, para que todos os obreiros saibam se comportar dentro dos protocolos exigidos por sua liderança e possam crescer na graça e no conhecimento. Portanto, este livro apresenta vários estudos sobre formação e funções de obreiros, mostrando o valor e o posto de cada um deles dentro da igreja e no ministério, começando pela função dos membros, porteiros, cooperadores, diáconos e diaconisas. Apóstolo, que tem o símbolo do leão em sua bandeira. Profetas, que tem o símbolo da águia em sua bandeira. Evangelistas, que tem o símbolo da cruz em sua bandeira. Pastores e pastoras, que tem o símbolo da aliança e do coração em sua bandeira. Doutores e mestres, que têm os símbolos da caneta de pena e da Bíblia em sua bandeira. Presbíteros, que têm o símbolo da árvore frutífera em sua bandeira. Bispos, que têm o símbolo do cedro gigante em sua bandeira. Anciãos, que têm o símbolo de uma pessoa de cabelos brancos em sua bandeira. Missionários e missionárias, entre outros cargos, com as suas bandeiras. Este livro realmente é importantíssimo porque apresenta várias matérias ministeriais e eclesiásticas com assuntos derivados dos originais, hebraicos, aramaicos, gregos e latins, que servem para preparar e formar homens e mulheres de todas as idades como líderes altamente capacitados para executarem a obra de Deus em todas as áreas do ministério eclesiástico. Além de tudo, este livro apresenta vários esboços maravilhosos para formalizações de sermões, mensagens e palestras com alto nível de interpretação textual e expositivo. Portanto, ligue agora mesmo e adquira o livro ministerial A Olaria de Obreiros pelo número 629-9408-0257. Atenção, alunos e mestres, doutores e doutorados. O segundo livro do pastor Matusalém Especialista já está na pré-venda e você já pode adquiri-lo. O Livro dos Sermões e as Pérolas do Conhecimento. Uma obra magnífica com mais de 700 páginas repletas de detalhes hebraicos, aramaicos e gregos que trazem a evidência da história bíblica e extras bíblicas mais antigas do mundo. Este livro apresenta 50 sermões com milhares de particularidades textuais, temáticos e expositivos, levando em consideração os 7 parágrafos da hermenêutica bíblica, como, por exemplo, título, tema, texto, introdução, tópicos, conclusão e apelo. No Livro dos Sermões, você vai encontrar detalhes culturais, biográficos, geográficos e linguísticos que a maioria dos estudiosos brasileiros nunca ouviu falar. São centenas de informações históricas, mostrando o passado, o presente e o futuro de vários personagens da Bíblia Sagrada, tanto do Antigo como do Novo Testamento. Quero antecipar que verdadeiro sermão é formado com começo, meio e finalização. Portanto, este livro dos sermões é essencial para que todos os leitores continuem fazendo sermões, mensagens e palestras diferenciadas e continue crescendo na graça e no conhecimento.
Ligue agora mesmo e reserve o seu exemplar pelo número 62994080257. Você que gosta de conhecimento profundo, agora você pode adquirir o livro mais importante de todos os tempos, As Revelações Completas do Livro de Gênesis, por Matusalém Especialista. Nele você poderá encontrar mais de 1000 detalhes relacionados ao Antigo e Novo Testamento, como por exemplo, onde Deus morava antes da criação do céu e da terra. Se Deus não tem fisionomia, como o homem pode ser a sua imagem? Adão era branco, moreno ou negro? Eva foi criada da costela ou do cromossomo de Adão? A serpente do Éden era macho ou era fêmea? A serpente voava ou era transladada pelo diabo? Nabucodonosor se transformou em lobisomem por 7 anos? Isaac tinha 30 anos quando Abraão tentou sacrificá-lo? Os demônios são filhos do diabo ou anjos caídos? Este livro é importantíssimo e abrange mais de 1000 detalhes, tanto do Antigo como do Novo Testamento. Atenção, líderes e liderados! O livro mais esperado de todos os tempos foi publicado. A revelação completa do livro de Gênesis, por Matusalém Especialista. Nele você poderá encontrar detalhes importantíssimos da história antiga relacionada à vida cultural e religiosa dos judeus. Exemplos: 1. A árvore da vida era uma videira e a árvore do conhecimento era uma figueira? 2. Os animais que entraram na arca com Noé eram filhotes que vieram do Éden e por isso não eram carnívoros? 3. Jacó pintava as ovelhas com tinta das árvores para enganar seu sogro Labão? 4. Jacó tinha 90 anos de idade quando lutou com um anjo por 7 horas e sofreu a segunda circuncisão? 5. O povo de Israel recebeu as tábuas da aliança em um domingo, o qual se tornou o primeiro Pentecoste judaico? 6. As tábuas da aliança feitas da pedra do Monte Sinai eram transparentes e flexíveis que podiam ser dobradas como um pergaminho de couro? 7. Israel cortou e transportou a pedra de Meribá que jorrava água. Qual era o real tamanho desta pedra? Era leve ou pesada? 8. Judas Iscariotes tomou a Santa Ceia com Jesus. Depois ficou com remorso, entregou as moedas e se enforcou. Ele foi para o céu ou para o inferno? 9. O arrebatamento da igreja vai ter um período de 12 horas e vai acontecer 40 dias depois da ressurreição dos mortos. Este livro é importantíssimo e abrange mais de 1000 detalhes, tanto do Antigo como do Novo Testamento. Mais informações pelo telefone 62994080257. Atenção, líderes e liderados! O livro mais esperado de todos os tempos foi publicado. A revelação completa do livro de Gênesis, por Matusalém Especialista. Nele você encontrará assuntos preciosos de toda a Bíblia Sagrada, como por exemplo, João Batista era filho de Elias por descendência? Existem 7 céus e 7 tempos no universo? A serpente do Éden foi adotada pelo diabo e se transformou em um dragão vermelho? O Lago de Fogo é um planeta ou um fogo consumidor? Davi tinha 25 anos de idade quando matou o gigante Golias, de 250 anos? A Arca da Aliança foi feita da madeira da sarça ardente? Pedro andou sobre as águas congeladas ou Pedro ficou leve e flutuou? Haverá casamento e família na Nova Jerusalém? O maná tinha 70 sabores diferentes? Qual era o real peso da cruz? E Jesus andou quantos quilômetros com a pesada cruz? Este livro é importantíssimo e abrange mais de 1000 detalhes, tanto do Antigo como do Novo Testamento. Mais informações pelo telefone 62994080257 ou 62993727723.
Atenção, líderes e liderados. O livro mais esperado de todos os tempos foi publicado. A revelação completa do livro de Gênesis por Matusalém, especialista. Nele você encontrará assuntos preciosos de toda a Bíblia Sagrada, como por exemplo, João Batista era filho de Elias por descendência? Existem 7 céus e 7 tempos no universo? A serpente do Éden foi adotada pelo diabo e se transformou em um dragão vermelho? O Lago de Fogo é um planeta ou um fogo consumidor? Davi tinha 25 anos de idade quando matou o gigante Golias, de 250 anos? A Arca da Aliança foi feita da madeira da sarça ardente? Pedro andou sobre as águas congeladas ou Pedro ficou leve e flutuou? Haverá casamento e família na Nova Jerusalém? O maná tinha 70 sabores diferentes? Qual era o real peso da cruz? E Jesus andou quantos quilômetros com a pesada cruz? Este livro é importantíssimo e abrange mais de 1000 detalhes, tanto do Antigo como do Novo Testamento. Mais informações pelo telefone 629-9408-0257 ou 629-9372-7723.